Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra O Cristo, com o palestrante José Luiz, ocorrida no dia 12 de setembro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amigo, você pode fazer a prece inicial. Caríssimos irmãs e irmãos, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos buscar nesse momento equilibrarmos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, nesse momento em que aqui nos reunimos em nome dele, para estudar um pouquinho as lições que o Mestre Jesus nos deixou. Abençoe esse grupo, Senhor. Que esses amigos espirituais, nosso plano guardião, possam nos intuir, dilatar ainda mais os nossos pensamentos, para que possamos assimilar a lição de hoje. Possamos também trazer as palavras que todos nós mais precisamos. Abençoa esse grupo, abençoa esse centro espírita, Casa do Caminho, abençoa todos os seus trabalhadores e nos ampare, Senhor, hoje, agora e sempre. E com a tua permissão, damos por abertos a palestra de hoje, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Muito boa noite mais uma vez. Estamos aqui mais uma vez a convite do nosso amigo Paulo, no qual nós agradecemos de coração pelo convite. Para nós é uma grande satisfação, uma grande alegria estarmos aqui compartilhando esse momento de estudo, de aprendizado. Para que Jesus nos ilumine, nós possamos trazer sempre as palavras que consolam e confortam. Hoje nós vamos falar do Cristo. Esse tema é um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, intitulado Não Vim Destruir a Lei. E aí nós vamos estudar hoje, então, os itens 13 e 4, onde fala justamente de Cristo. Esse capítulo 1 do Evangelho, o Kardec vai nos trazer, então, um resumo das 3 revelações. A primeira revelação foi personificada em Moisés, a segunda no Cristo, e a terceira revelação não a tem um só indivíduo, porque ela é de caráter coletivo. São os Espíritos que vieram e trouxeram as informações que nós temos hoje e espalhou por todo o nosso planeta Terra, todo o globo. Não é essa vantagem, né? A primeira e a segunda foi individual, onde chegou num único ponto do planeta, levaria tempo, né? Muito tempo, séculos, para se espalhar. Às vezes não conseguia nem espalhar totalmente, mas o Espiritismo não, ele foi espalhado por todo o nosso planeta, pelos focos, né, dos Espíritos trazendo para nós. E esses focos vão se espalhando, vão cada vez mais surgindo desses focos, né, a luz necessária. Mas qual o significado da palavra Cristo? Algumas pessoas mal informadas, outras pessoas de outros credos, outras religiões, eu já vi pessoas enganadas dizer que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? Eles falam Jesus Cristo. Vamos ver nesses instantes nossos aqui, nesses minutos, o que significa a palavra Cristo. Lá no hebraico, nós temos a palavra Machia, que deu origem à palavra Messias. Então, essa palavra Machia, para o judeu, tem o mesmo significado de Cristo. Então, Cristo, na verdade, ele é um Messias. Mas muitas pessoas, até mesmo muitos cristãos, com exceção dos espíritas, acreditam que Jesus é Deus. Mas é um dogma da igreja, né? Jesus fala várias vezes que eu fui ao Pai, eu orei ao meu Pai, né? Então, Jesus é filho de Deus. É nosso irmão, como ele fala na oração do Pai Nosso. O Pai Nosso que está nos céus. Né? Pai Nosso, quer dizer, nós somos todos irmãos. Então, vamos refletir um pouquinho sobre essa questão hoje, aqui. Né? O próprio Cristo quis saber do seu grupo se eles sabiam com quem que eles estavam andando. Você sabe, se o seu grupo ali, os discípulos, os apóstolos, sabia quem era ele. Ele pergunta, então, está em Mateus, capítulo 16, ele diz: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Olha a pergunta que ele faz, né, para todos ali.
E ali eles responderam, né? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. A resposta que eles deram foi essa. Então mostra que já tinha noção já da reencarnação, né? Acreditava que Jesus tinha sido, que Jesus tinha sido um profeta da antiguidade, né? Reencarnado. Então Jesus se dirige ao grupo de apostolado, os apóstolos, né? E pergunta para eles assim: e vós, quem dizeis que eu sou? E eu já tinha mais experiência, já estava com Cristo há muito tempo, eu tinha mais condições de compreender. Mas quem se adianta para responder é Simão Pedro. Pedro, que era aquele apóstolo que mais perguntava para Jesus, mais tinha dúvida, né? Então era o mais próximo de Jesus, e ele então responde: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então essa é a resposta do Pedro, satisfez Jesus, né? Que ele disse então: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou seja, filho de Jonas, porque isso não foi revelado pela carne ou pelo sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Então, vamos gravar essa frase aqui de Pedro, que ele disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E vamos prosseguir. Mas quando a gente fala no Cristo, nós não temos noção, às vezes, da dimensão que é esse Espírito. De onde veio esse Espírito? Será que nós sabemos que nesse mundo, nesse nosso sistema solar, não foi aqui que ele evoluiu. Porque quando a Terra iniciou a sua formação, o sistema solar nem estava completo ainda, ele já foi convidado por Deus para vir dirigi-lo, ou seja, dirigir esse planeta. Então, com certeza, ele evoluiu num outro planeta, num outro sistema solar, que possivelmente nem exista mais, né? Talvez já tenha passado já tenha cumprido a sua função. Mas a gente fala, Emmanuel nos traz a mensagem no livro A Caminho da Luz, onde ele diz que a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo. Olha só. Porque, diz Emmanuel, né, que o evangelho que ele trouxe seria a eterna mensagem do céu, ligando a terra ao reino luminoso de Jesus. A vinda de Jesus foi o maior acontecimento para o mundo. As pessoas podem até achar exagero da gente, fanatismo da gente, mas só a gente raciocinar um pouquinho. Pensar um pouquinho. Vamos pensar assim. Alguma pessoa, outra autoridade, outra pessoa importante que veio, que reencarnou aqui na Terra, teve algum que seja um político famoso ou um cientista famoso, teve algum que teve a sua vinda anunciada séculos antes? Não teve nenhum, né? O único que teve a sua vinda anunciada foi o próprio Cristo. O próprio Isaías, já no ano 750 a.C., já anunciava a vinda desse Messias. Ele dizia assim: a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, cujo nome será Emanuel, que significa Deus convosco. E depois Miqueias, Daniel, Zacarias, todos eles vão anunciar a vinda desse Messias. Outro ponto também que nós podemos perguntar é em relação a seguidores. Segundo estatísticas, hoje nós temos aí informação de que 1/3 da população mundial segue o cristianismo, segue o Cristo. Ou seja, quase 3 bilhões de pessoas. Tem alguém? Nem no Facebook, nem no Instagram não tem tantos seguidores assim, não tem. Então, mais uma vez confirmando que esse Jesus, esse Cristo, foi o grande acontecimento, a vinda dele no planeta. Mas tem mais uma coisinha para a gente fechar aqui nosso raciocínio. Qual foi a pessoa mais importante que dividiu a era em duas, antes dele e depois dele? Né? Então está aí, né, explicado que realmente a vinda do Cristo, segundo Emmanuel, foi o maior acontecimento para o mundo. Mas Jesus, ele veio e já iniciou seus ensinamentos logo na sua chegada, né? Quando todas as pessoas que estavam aguardando esse Messias, anunciado há séculos antes, as pessoas perguntavam: mas esse Messias, esse rei que virá, ele vai nascer aonde?
vai nascer em Atenas, na Grécia, que é o centro intelectual, né, do mundo, onde no berço, né, de Sócrates e Platão, ou será que vai nascer em Roma, que é o centro político que domina todo o mundo, né? E a família dele, né? Onde que está? Né? Qual será a família que ele vai escolher? E Jesus, então, resolve passar, digamos assim, uma rasteira em todo mundo, né? Enquanto esperava nascer na Grécia, em Roma, em um lugar importante, ele nasce lá na Belém, Efrata, lá Belém, lá perto da Judéia, uma cidadezinha tão pequenininha, uma aldeia. E pouco tempo foi aparecer no mapa. E aí ele escolheu quem como pai, com seus pais, sua família? Um rei importante, famoso? Não, ele escolheu um casal de trabalhadores, né? Um carpinteiro e uma dona de casa, jovem, muito jovem ainda. Né? E aí, então, a coroa que eles colocaram na cabeça dele, em vez de ser uma coroa incrustada de ouro, de diamante, foi uma coroa de espinhos. Ou seja, ele vem trazer para nós essa mensagem da manjedoura, né? O berço dele foi a manjedoura. Então, ao invés de nascer no castelo, nasceu numa estrebaria. Então, veja só, né? Ele veio nos trazer essa lição, dizer assim, olha, gente, não precisa de muita coisa não, precisa ser um rei, ser uma pessoa famosa, não precisa ter tanta coisa material, né? Vamos desapegar. Esse foi o ensinamento dele. Então, Emmanuel fala aqui no livro A Caminho da Luz, que a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Então, todo o trabalho que Jesus faz aqui na Terra é baseado na humildade. Quando no Sermão da Montanha, Jesus prega as bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança que ele prega lá para nós é a bem-aventurança da humildade. Bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, é o reino de Deus, né? E Mateus fala o reino dos céus. Então, o reino dos céus nós só vamos conseguir com essa base, né? Que é essa estrutura que é a humildade. Mas vamos encontrar na Revista Espírita de 1868, no mês de fevereiro, uma mensagem de Lacordaire, nos explicando, né, quem é esse Cristo, de onde ele veio, né, como ele chegou até nós. Então, nós temos lá nessa Revista Espírita, no mês de fevereiro, um tema intitulado Os Messias do Espiritismo. E ali no item 4, o tema, né, é uma pergunta, deve ser feita por Kardec. A pergunta é: o Messias anunciado é a pessoa do próprio Cristo? Ou seja, aqueles Messias que foram anunciados lá, né, por Isaías, Miqueias, Daniel, Zacarias, pergunta se esse Messias é a pessoa do próprio Cristo. E aí Lacordaire, esse espírito tão importante da codificação, ele diz o seguinte, que ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros. Olha que interessante essa informação, né? Quer dizer que nós conhecemos aqui a escala espírita. Nós a conhecemos, está lá no Livro dos Espíritos, na questão de 100 a 113, onde Kardec vai dividir essa escala evolutiva em 10 classes, onde a 10ª classe é o espírito impuro, e a primeira classe é o espírito puro. Então nós vamos caminhando através das encarnações, lá nas nossas impurezas, até chegar um dia nos tornar um espírito puro, como Cristo é o espírito puro. Né? É assim, para a gente dar um exemplo, é como um diamante. Um diamante, quando nós pegamos um diamante lá na mina, né, lá no lugar, onde foi tirado ali, ele vem de maneira bruta, ele vem todo coberto de cascalho, ele vem da maneira impura. Não é aquela pedra bonita que nós conhecemos. É necessário que uma pessoa, um profissional da área, pega aquele diamante ali e vai trabalhar ele agora. Vai tirar todas as impurezas em volta dele, todo aquele cascalho, até ele se tornar uma pedra pura. É assim também que acontece conosco. Fomos criados simples e ignorantes, né? Imperfeitos. Então Deus vai nos permitindo, através das encarnações, nós vamos nos purificando. Enquanto tiver um cascalhozinho nesse diamante, ele não está ainda totalmente puro. Eu digo tirar então esse último cascalhozinho, a partir daquele momento, esse diamante,
se torna puro. Assim também é o espírito, né? Quando nós conseguimos tirar as nossas últimas impurezas, nós nos tornamos um espírito puro. Mas aqui Lacordaire diz o seguinte, que Deus escolheu entre eles os seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Então, por exemplo, Cristo é o governador do nosso planeta Terra. Tem outros que é governador da galáxia, outro governador do sistema solar. Então, Deus é o Cristo que recebe, então, essas tarefas diretamente de Deus, porque eles estão ali ao lado de Deus. E aí Lacordaire fala assim, podeis chamá-los de Cristo. Então, aí nós vamos lembrar de Pedro, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, é o Cristo, né? Lá de Deus que está aqui conosco encarnado. Então, fala que é a mesma escola, são as mesmas ideias modificadas conforme o tempo. Então, é isso, né? O Cristo é um espírito que está, segundo Lacordaire, no topo da escala dos espíritos puros. Quer dizer o que é isso? Se nós concluímos, então, a escala espírita e nos tornamos espírito puro, nós não vamos aposentar, não vamos pegar uma aposentadoria do INSS para ficar à toa. Não, nós vamos continuar a nossa evolução ainda, né? Então, agora nós vamos finalizar a escala espírita e começar uma nova escala, segundo Lacordaire informa aqui. Essa escala, a base dela, então, são os espíritos puros. Eles vão começar agora uma nova fase evolutiva. Não é mais sobre provas, expiações, não é isso. Agora é sublimação. Ou seja, a partir de agora, depois que nós nos tornamos espíritos puros, nós começamos a nossa sublimação. Aí vamos evoluindo com o trabalho de ajuda ao próximo, né? Até alcançar esse topo dessa escala dos espíritos puros. E o que é o topo dessa escala? Os Cristos. Então nós conhecemos até aí. Nós não conhecemos mais além de Cristo, né? Então o Cristo não é um sobrenome, não é um apelido. O Cristo é um degrau, é um estágio evolutivo em que nós alcançamos. E que todos nós vamos alcançar um dia. Todos nós um dia seremos um Cristo, né? Então nós vamos ter aí as tarefas grandiosas, né, de governar um planeta, de governar um sistema solar e por aí vai. Então, dando continuidade, né, chegando aqui na questão 625 do Livro dos Espíritos. Nessa questão, Kardec faz uma pergunta. É lógico que quando Kardec fazia pergunta, ele, como espírito também da codificação, né, coube a Kardec, como espírito da codificação, coube a ele encarnar, né? Ele pergunta assim, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? E a resposta dos Espíritos foi Jesus. Então, Jesus é o tipo mais perfeito, né, que Deus ofereceu ao homem. Por quê? Porque ele é o mais perfeito. Porque ele já passou por todos os mundos que nós já passamos e todos nós vamos passar ainda. Para concluir já essa tarefa, passou pelos 5 mundos que Kardec chamou dentro dos mundos primitivos, dos mundos de provas e expiações, de regeneração, de tos e mundos celestes ou divino. Ele já passou por tudo isso. E já chegou, então, ao estado de espírito puro e já evoluiu ainda o suficiente para chegar a ser um Cristo. Então, esse Cristo é o nosso guia e modelo. Para ser nosso guia, ele pode ser do mundo espiritual, não precisa reencarnar. Nós temos nossos guias, nós temos nosso anjo da guarda, nossos guias espirituais, nossos protetores, né? São todos espíritos desencarnados. Então, para ser guia, não precisa estar aqui encarnado. Para ser modelo, aí sim, tem que estar aqui junto de nós, passar pelas dificuldades que nós passamos, porque ele é um modelo para nós segui-los, né? Nós o seguir. Então, Kardec faz um comentário dessa questão 625, ele fala assim, que para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, ele é modelo de quê? Modelo de evolução moral, em que todos nós precisamos seguir esse modelo para alcançar nosso objetivo, e um dia ser também um espírito puro como ele. Aí, esse comentário de Kardec sobre a questão, ele ainda fala assim, que Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quanto tem aparecido na Terra, o Espírito Divino, né, ou seja, Deus, o animava.
Então, Jesus é o representante de Deus aqui na Terra. Jesus é o amor que mais se aproxima de Deus que nós conhecemos. Nós não podemos conhecer o amor que Deus tem ainda, porque estamos longe ainda. Mas Jesus é que nos trouxe esse amor, né? Essa lei de amor para todos nós. E Jesus, então, trouxe, né? Ele disse, né? Não vim destruir a lei. Essa frase foi dita lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo 7, versículo 17 e 18. Então, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho, né, é o Sermão da Montanha. Foi ali que Jesus se reuniu, né, com os discípulos, com as pessoas desvalidas, com as pessoas muito pobres, pessoas que não tinham objetivo, não tinham esperança, não é? Pessoas doentes. E também tinha também os fariseus, os saduceus, que sempre acompanhavam ele. Foi naquele lugar ali que ele falou isso, né? Que não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Então, todos esses que vieram antes de Jesus, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, vamos ver lá, tantos outros como Forri, Krishna, Buda, todos esses foram enviados do Cristo. Vieram trazer as suas leis de acordo com o momento que a humanidade vivia naquela época, né? A condição que ela tinha de absorver aquele ensinamento. O ensinamento é luz. E isso também não pode vir tudo de uma vez só. Tem que vir paulatinamente, porque a luz em excesso, ela cega. Ela tem que vir aos poucos, para não cegar a gente. Então, por isso que vai vindo aos poucos, devagarzinho, até chegar em Moisés, que é a primeira revelação, depois o Cristo, que é a segunda revelação, e o Espiritismo, que é a terceira revelação. Observe que o Cristo está no centro, né? Vem primeiro a justiça com Moisés, e vem a caridade, a verdade com o Espiritismo. E o amor de Jesus, que faz essa ligação de um com o outro, né? Então nós vamos ver que Jesus, ele não veio para destruir a lei, mas ele veio ajustar essa lei aos tempos, né? E que lei é essa que nós estamos falando? Qual a lei que existia? Jesus era um judeu, viveu como judeu, nasceu como judeu, viveu toda a sua vida conforme as leis judaicas, né? E morreu também pela lei judaica, né? Mas a lei que nós falamos aqui, então, é a lei de Moisés. A lei que existia na época de Jesus era a lei de Moisés, que dividia em duas partes distintas. Aquela lei que Moisés promulgou lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos, aquelas pedras, né, que veio os 10 mandamentos, e a lei civil ou disciplinar, decretada pelo próprio Moisés. Por quê? Moisés teve que decretar centenas de leis, são 613 leis de Moisés que ele decretou, porque o povo não estava ainda preparado para assumir os 10 mandamentos. O povo era ainda estava na infância da humanidade, era um povo violento, semi-selvagem, como diz o próprio Emmanuel, um povo muito indisciplinado. Então Moisés teve que criar essas leis, ele chamou de lei civil, ou lei disciplinar, para que o povo pudesse ajustar essa lei de Deus. Então são 613 leis. Mas essas leis não estão assim elencadas, as 613, uma debaixo da outra, em livro nenhum, não. Essas leis estão esparramadas nos livros atribuídos a Moisés, os 5 livros, né? O Pentateuco mosaico, que é o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Vamos encontrar aí, espalhado em todos esses livros, as 613 leis de Moisés. Então, a lei de Deus, os 10 mandamentos, essa lei é invariável, é imutável. Porque o criador dessa lei, que é Deus, é imutável. Então, tudo que ele cria também é imutável, né? A outra lei, né? Então, essa lei a de Moisés é uma lei para um determinado tempo. Essa lei de Moisés foi muito importante para aquele tempo que Moisés viveu e para o que o povo fez depois de Moisés. Mas a lei dos 10 mandamentos, essa não, essa lei é invariável, a de Moisés não. Então Jesus veio justamente para fazer o quê? Ajustar a lei mosaica aos tempos, né? Depois de quase 1.500 anos depois de Moisés que vem Jesus, e o povo já tinha evoluído bastante, né? Já
tinha condições de compreender melhor a lei de Deus. Então Jesus vem fazer essa lei ser aplicada. E quanto à lei de Moisés, né, essa Jesus vai mudar profundamente. Mas ele não vai também revogar nenhuma delas, porque todas elas foram importantes para a época, né? Então ele vai apenas ajustar essa lei. Então Cristo não veio destruir a lei, isso é, a lei de Deus, veio cumpri-la, veio desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, adaptar ao grau de adiantamento dos homens. Quem disse isso aí é Allan Kardec, que está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando a lei de Moisés, como nós já falamos, essa ele mudou profundamente, porque a humanidade já é outra humanidade, um outro entendimento, né? A gente vai ver várias vezes aí no Evangelho aquela frase, né? Ouviste o que foi dito aos antigos. Vamos ver isso várias vezes, né? Justamente aí que Jesus está falando assim, olha, o que foi dito aos antigos, esquece. Agora nós estamos passando por uma nova ordem, né? Então ele fala assim, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí ele fala, eu, porém, vos digo. Então, quando você usa o termo porém, que é uma conjunção adversativa, esse porém, ele divide duas frases, onde a segunda frase contrapõe a primeira. Né? Olha só, né? Ele diz assim, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. É não odiar. Amai os vossos inimigos, orai pelos que os perseguem e caluniam. Né? Então, nós vamos lembrar também que na lei de Moisés, nas 613 leis de Moisés, não tem nenhuma lei que manda odiar seu inimigo. Não tem nenhuma lei. De onde vem essa lei, então, de odiar seu inimigo? Vem lá de trás, dos anciãos, aquelas pessoas idosas, muito antes de Moisés, né? Eles tinham essa coisa de odiar o inimigo. A palavra odiar também naquela época não tinha o mesmo sentido que tem hoje, como explica no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Então Jesus vai combater, né, todas essas imperfeições, todas essas... Né? Então, ele combate as práticas exteriores, que era normal, né? E também as falsas interpretações que os fariseus às vezes davam da lei. Os fariseus tinham conhecimento, eles eram pessoas estudadas, conheciam a lei, às vezes ele utilizava a lei, né, ao seu bel prazer, né? E Jesus vem então corrigir tudo isso. É normal a gente ouvir Jesus chamar os fariseus de hipócritas, né? Por quê? Porque ele usava a lei em benefício próprio, né? E não usava a lei como deveria usar. Mas Jesus não faz só isso. Jesus, como um espírito puro, como um Cristo, com o poder de síntese que esse espírito tem, ele resume toda essa lei. Resume toda a lei de Deus, a lei de Moisés, até a lei dos profetas que veio depois. Resume tudo e diz assim, que a lei está resumida em duas. A primeira, amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda, que é amar o próximo como a si mesmo. E impressionante que essas duas leis, elas estão dentro das 613 leis de Moisés. Mas Jesus não criou nenhuma lei nova. Ele foi lá, né, e trouxe a lei. É tanto que ele pergunta para o doutor da lei, né, onde está escrito, né, aliás, o que está escrito na lei? O que tu entende? O que tu lês? Aí ele fala, né, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que está em Deuteronômio e está lá em Levítico. Então Jesus disse, né, que o céu e a terra não passarão, tem que tudo esteja cumprido até o último iota. O iota é uma letra grega, né? O J, que é a menor letrinha do alfabeto. Então, Jesus compara isso, né? Enquanto tiver, lembra do diamante? Enquanto tiver um cascalhozinho, por menor que seja, nesse diamante, ele não está puro ainda. Assim também conosco. Enquanto tiver um único iota da lei, nós não obedecemos, nós não somos espírito puro ainda. Nós não estamos adentrando ao reino dos céus ainda, né? Então, Allan Kardec pergunta para os espíritos, na questão 170, ele pergunta assim, o que fica sendo espírito depois da sua última encarnação? Ou seja, nós vamos reencarnando até um certo ponto. Quando nos tornarmos puros, aí nós não mais precisaremos de reencarnar no mundo material, não é isso? Vamos agora nos depurar, né? A resposta dos espíritos é assim, espírito bem-aventurado, puro espírito. Ou seja, quando nós não precisamos mais de reencarnar,
é porque nós já somos bem-aventurados. Nós somos felizes, né? E já somos também um espírito puro. Mas qual é essa lei? Essa lei de Deus que fala, né? Nós chamamos no Espiritismo de lei natural. Essa lei é a lei que rege tudo que existe no universo. Que rege o sistema solar, que rege os planetas, que rege as pessoas, que rege o nosso corpo físico, né? Que é formado de trilhões e trilhões de células. Né? É essa lei que rege um grão de areia, um inseto que só serve às vezes para participar da cadeia alimentar. Mas tudo está dentro dessa lei. Então, Kardec pergunta, né? Em que consiste a lei natural? E os espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus. Foi Deus que criou a lei natural. Ela é a única e verdadeira para a nossa felicidade. É a única. Né? Ela diz o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Olha que importante, né? E ele diz ainda que o homem só é infeliz quando ele se afasta dessas leis. Mas pergunta, mas onde é que está essa lei? Eu quero saber dessa lei, né? Eu quero comprar esse livro. Onde é que está esse livro? Será que está no Alcorão, no livro sagrado dos muçulmanos? Ou está no Bhagavad Gita, que é o livro de Krishna e Arjuna? Ou está na Torá de Moisés? Ou está onde? Ou está no Evangelho de Jesus? E a resposta do Espírito é assim, na consciência. Então, a lei nós temos gravado na nossa consciência. Mas aí, se está na nossa consciência, para que então tem que haver esses reveladores que vieram? Quantos vieram? Muitos, né? Para que aí então vieram? Essa pergunta que Kardec faz também para os espíritos, né? Eles falam o seguinte, que porque o homem esqueceu e desprezou essa lei. Mas já está na nossa consciência. Né? Então, Deus enviou esses reveladores justamente para quê? Para nos lembrar da lei. Né? É a lembrança que nós temos da nossa lei. Então, que lei é essa, né, que está gravada na nossa consciência? Essa lei de Deus, Deus criou uma lei única. Não existe uma lei para o planeta tal, para o outro planeta, para o sistema. Não, a lei ela é única para todo o universo. Não só o nosso universo, mas também para o multiverso. Né? São vários universos, segundo a pesquisa, segundo já a ciência odierna nos informa. Vários universos. Né? O nosso universo aqui tem as leis que regem tudo. Né? Então, essa lei que é a lei natural, que é a lei de Deus. Então, essa lei ela é única por quê? Porque Deus é único. Então, se ele é único, ele tem uma lei para todos nós. Então, se você observar, a mesma lei que rege, por exemplo, o movimento de um carro nas rodovias, é a mesma lei que rege o movimento dos astros. Nós estamos aqui agora, mas a Terra está girando em torno do seu próprio eixo, a velocidade de 1.700 km por hora, aproximadamente. Isso há mais de 4,5 bilhões de anos. Então, a lei é uma só, a lei dos movimentos é uma só. Né? Nós estamos também aqui agora, aqui, sem perceber, mas a Terra está girando em torno do Sol, a uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Durante 4,5 bilhões de anos, nunca diminuiu ou aumentou. No mesmo tanto. Por quê? Está dentro de uma lei de Deus. Né? Então, as leis, por exemplo, das afinidades, né? A lei que permite que, por exemplo, dois átomos de hidrogênio se unem a um átomo de oxigênio para formar uma molécula de água, é a mesma lei da afinidade de um casal, duas pessoas que se aproximam por afinidade, se casam, vêm os filhos também por afinidade, é a mesma lei. A lei de Deus ela é única, né? Cabe a nós agora sabermos utilizar essa lei. Então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no livro Pensamento de Emmanuel, ele fala o seguinte, que o verme é amado pelo Senhor, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme. Ou seja, o Senhor ama o verme tanto quanto ele ama o anjo que o representa perante o verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Vendo que a lei é uma só para tudo? Né? A árvore que aninha um pássaro indefeso pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. Né? Então, a lei de Deus é única, cabe a nós, então, sabermos usarmos essas leis. Então, no livro Livro dos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, Chico Xavier, né, que foi esse espírito aí
maravilhoso, né? Nós temos o prazer, a alegria de dizer assim, eu fui conterrâneo de Chico Xavier. Então esse é um presente que Deus nos deu, ser conterrâneo, respirar a mesma atmosfera fluídica que Chico Xavier respirou, né? Mesmo ele ter desencarnado já em 2002, mas até hoje, né, a atmosfera então tem o perfume do Chico Xavier. Então conta uma história que depois de uma sessão pública, num confrade ali, uma pessoa conhecida do Chico, começou a elogiar o Chico Xavier publicamente. E o Chico não gostava de elogio, né? Espírito nenhum gosta, esse espírito mais evoluído gosta de elogio. Então o Chico ficou desconcertado ali, ficou sem jeito e disse assim, não, meu amigo, eu não passo de um verme no mundo, nesse mundo. E Emmanuel estava do lado dele, né? Sempre deu um puxão de orelha nele, puxou a orelha do Chico. Chico, não insulte o verme. Olha, não insultar o verme, né? O verme é um excelente funcionário da lei, preparando o êxodo da sementeira. Funciona ativo na transmutação dos detritos da terra, com extrema fidelidade e humildade. É valioso servidor da natureza, né? Então, comparando a ele, diz Emmanuel, o Chico, porquanto muito nos cabe ainda aprender para sermos fiéis a Deus na posição evolutiva que já conseguimos alcançar. Então, veja que o verme tem uma função e ele cumpre ela assim rigorosamente. E nós ainda não cumprimos a nossa. Então, o Emmanuel pediu para não se comparar com o verme, porque o verme já está, né? Então, o Chico falou assim, então vou me chamar agora, a partir de hoje, de subverme, né? E foi. Então, diz, o Cristo, ele veio aqui na Terra e, com certeza, como Moisés veio num tempo muito avançado para o seu tempo, imagina Jesus, né? Deus veio num tempo muito avançado, né? A humanidade estava muito atrasada ainda. Ele podia dizer muito mais coisas para nós. Então, ele não pôde dizer tudo, né? Ele só disse algumas coisas. Então, se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, foi porque ele julgou conveniente deixar certas verdades veladas até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Ou seja, precisava que a ciência viesse dar o seu contributo. O homem levar o seu poder intelectual e o seu poder moral para compreender a mensagem de Jesus. Então, ele deixou muitas verdades veladas. Por isso que eu falava por parábolas, por alegorias, deixando ali para as pessoas, quando chegasse no tempo certo, as pessoas entenderiam o que eu tinha a dizer, né? E hoje nós estamos já, né, 2000 anos já depois de Cristo. Chega aí, né, no século XIX o Espiritismo, né? Depois que vem várias revoluções, Revolução Industrial, vem aí o período do Iluminismo, né? Onde muitos espíritos evoluídos reencarnaram na Terra e vieram trazer para nós, né, esse aprendizado que nós precisávamos para poder conhecer a mensagem de Jesus. Mas Jesus, então, disse que não podia dizer tudo ainda, porque nós não compreenderíamos, né? Ele disse, então, que ele enviaria o Consolador a fim de que ficasse eternamente convosco. Eu falo, porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Então, tudo que Jesus foi dito, né, nós temos hoje o Espiritismo. Nós conversávamos aqui com Paulo no início, né, de ver o quanto o Espiritismo abre um leque, né, de condições para o aprendizado, para nos traz. Nós somos imortais, somos espíritos, né, temos um passado, temos um presente, temos um futuro ainda, né, que isso é uma coisa muito consoladora. O Espiritismo, gente, finalizando aqui já, chegando quase finalmente, é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, assim, né, Jesus disse, né, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também diz o Espiritismo, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então, a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Nós estamos aqui para reviver, vivenciar o período do cristianismo primitivo. Então, Cristo, então lá tem uma mensagem, finalizando com a mensagem aqui do Espírito, está na introdução no capítulo 1, onde tem as instruções dos Espíritos, né? Tem a instrução do Espírito israelita. E diz assim, que o Cristo foi iniciador da mais pura
da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Olha só, né? Isso é o Espiritismo. Aproximar os homens e torná-los irmãos. Enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada dos espíritos superiores aos que hoje a habitam. Então nós estamos aqui, o Espiritismo vem criar, né? O mundo de expiações, o mundo de regeneração não existe. Nós vamos ainda, né? Quem for para lá é que vai ser os arquitetos, vão preparar esse mundo para todos nós. Então, finalizando aqui, o Espírito Israelita fala assim: o Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Daí a gente perceber, né, do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, né, em criar as condições para que o Espiritismo possa concluir a missão, né, a obra que não é nossa, mas a obra que é do Cristo. Esse Espírito que veio lá das esferas crísticas para reencarnar entre nós, né, e trazer os seus ensinamentos, o seu aprendizado. Era isso, né, que nós tínhamos falado do Cristo. Evidentemente que tem muito mais coisas a falar, mas no tempo que nós temos era isso. Eu agradeço aí mais uma vez a todos vocês pela paciência, né, e estamos aqui à disposição. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Meus irmãos, então, gratificante essas elucidações de hoje, Cristo, a gratidão por essa palestra, a gratidão pela companhia desse grupo, formado hoje, continuando formado e crescendo. Nós agradecemos, Mestre Jesus, pelas oportunidades, pelos ensinamentos, e te pedimos, Mestre, que continue a nos orientar, a ser misericordioso conosco, porque ainda somos falhos, mas que estamos tentando, Senhor, seguir os teus ensinamentos, as tuas orientações. Como eternos pedidos que somos, Mestre, nós te pedimos também luz para aqueles que se encontram em hospitais, em presídios, luz para aqueles que se encontram nesse momento, Senhor, em desespero, quase perdendo suas vidas por atos impensados, Senhor. Que eles possam, muitas vezes, nesse momento, ver no J de Jesus, eles possam lembrar e revitalizar o sentimento de vida, que possam voltar novamente ao seu consciência normal. Para aquela mãe que está com seu filho no ventre também, que muitas das vezes estão pensando em abortar, Senhor, que ela possa também se arrepender e saber que aquela vida que está ali guardada representa um futuro enorme para a solução de muitos problemas da humanidade, Senhor. Nós te pedimos também para aqueles que se encontram nos presídios, que Jesus, ou numa luz, possam começar se reeducando para se retornar à sociedade, Pai. Para aqueles que estão desencarnando, possam nesse momento também, Senhor, encontrar a tranquilidade, a paz para essa passagem. E que, se possível, ainda encontrar os seus parentes, os seus amigos no mundo espiritual, nessa recepção maravilhosa. Te agradecemos por esse momento e te pedimos também, Pai, que nossos governantes possam desenvolver as suas inteligências para o bem-estar daqueles que são liderados, Senhor. Que eles possam, Pai, usar da sua consciência, usar através do teu apelo, Mestre, que eles possam usar da consciência e possam trazer a paz, a bênção para seus liderados. Já pedimos a bênção para a nossa cidade, para a nossa casa espírita, como também para todos os templos religiosos que se encontram nesse momento, abertos ou fechados, que possam continuar sempre receptivos para a nossa cidade, nosso país e para o mundo, Senhor. E assim, nós te pedimos a permissão para encerrar nossos estudos à noite, dando graças a Deus. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.